Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu sou a Liliane. Hoje irei apresentar uma análise discursiva do romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, publicada em 1985. Esta obra insere-se no naturalismo brasileiro e é considerada uma das primeiras a tratar explicitamente da homoafetividade na literatura nacional. No entanto, o seu conteúdo ele reflete tensões sociais da época, associando a homossexualidade e a negritude à marginalização e à violência, o que gerou discussões críticas ao longo do tempo. O objetivo desse estudo foi analisar, a partir de uma perspectiva discursiva, a maneira como a obra construiu e problematizou as interseções entre raça, sexualidade e marginalização social, buscando compreender os mecanismos literários e ideológicos que estruturaram a representação do protagonista e a sua trajetória. O romance foi escrito no final do século XIX, um período em que o Brasil ainda estava profundamente marcado pelas heranças do escravismo recém-abolido. A literatura naturalista a qual Bom Crioulo pertence, ela enfatizava o determinismo biológico e social, representando personagens marginalizados como figuras dominadas pelos instintos. Caminha insere o seu protagonista, Amaro, um ex-escravizado negro, nesse contexto, narrando sua trajetória dentro da Marinha e a sua relação homoafetiva com Aleixo, um jovem branco. E a obra, nesse sentido, a obra tensiona as normas sociais da época ao dar visibilidade a esse tipo de relação e fazendo isso dentro de uma narrativa que reforça estereótipos negativos, o que gera uma grande dualidade. A análise discursiva do romance permite compreender como as representações sociais contidas na obra operam para construir e, ao mesmo tempo, reafirmar estereótipos. Amaro é retratado como alguém impulsivo e dominado por desejos incontroláveis, reforçando uma visão racista e determinista da negritude. A homoafetividade, por sua vez, não aparece como uma possibilidade legítima de identidade, mas sim como algo associado à degradação e ao fracasso. Já que o romance insere a homossexualidade dentro de uma lógica de transgressão, ampliando a exclusão do protagonista em relação à normatividade da sociedade oitocentista, e essa construção narrativa evidencia o funcionamento das normas cis-heteronormativas e raciais da literatura da época, que ao tematizar a dissidência, ao mesmo tempo a pune e a exclui. A partir dos estudos da análise do discurso, especialmente na linha francesa, podemos perceber que a obra articula discursos que reforçam normas excludentes. A narrativa naturalista, ela reforça determinismos sociais e biológicos, que marginalizam o protagonista, evidenciando como os discursos hegemônicos estruturaram as hierarquias sociais. O conceito de formação discursiva de Michel Pechet nos ajuda a compreender como esses discursos operam na construção desse protagonista. O romance, ao narrar sua trajetória trágica, demonstra que a literatura do período não apenas refletia, mas também contribuía para a manutenção de hierarquias sociais, associando a subalternidade racial e sexual à marginalização. A recepção crítica da obra ao longo dos anos
revela a oscilação entre sua inovação temática e os limites impostos por um discurso normativo que reforça a exclusão. Ao longo do século XX e XXI, Bom Crioulo passou por diferentes leituras. Se no início foi considerado escandaloso e censurado por seu conteúdo homoerótico, hoje ele é visto como um marco na literatura queer brasileira, ainda que problemático. As análises mais contemporâneas destacam que a visibilidade da homossexualidade da obra não significa necessariamente uma representação emancipatória, pois a narrativa do Caminha mantém um viés de punição e o reforço da marginalização. Essa leitura nos permite refletir como discursos literários historicamente operaram na construção de normas e exclusões e sobre a necessidade de revisitar obras do passado com um olhar mais crítico, para a gente ter uma opinião também, conseguir discutir melhor sobre esses temas tão complexos. Bom, assim, a análise de Bom Crioulo nos revela as complexas relações entre literatura, discurso e poder. O romance de Caminha, ele tensiona normas ao explicitar temas como raça e homoafetividade, mas ao mesmo tempo ele insere seus personagens em um destino trágico que reforça estereótipos. Esse tensionamento entre representação e exclusão, ele reflete o funcionamento de discursos normativos que regulam os corpos dissidentes no século XIX, reproduzindo hierarquias de poder que ainda se fazem presentes nos debates sobre identidade, literatura e exclusão social na atualidade. A crítica contemporânea nos permite repensar esses discursos e entender como a literatura pode tanto perpetuar normas excludentes, quanto oferecer espaço para novas leituras e questionamentos. É isso e obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.